Queridos, nós vamos começar a caminhar hoje num seminário de finanças. É um seminário que eu já dei aqui, mas sempre tem coisa nova. Eu dei ele muitas vezes em outros lugares, mudamos algumas coisas. Obrigado. E também tem muitos anos, acho que tem uns 3 anos que eu não devo dar esse seminário aqui na nossa igreja local. E eu quis então trazer novamente essa palavra para trazer essa vitória. O tema do meu seminário é como sair das dívidas e ter uma vida financeira de sucesso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 6, verso de número 10. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso de número 10. Se você quiser acompanhar ali pelo telão, 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça pelo dinheiro chegaram ao ponto de se desviar da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Obrigado, Jesus, por essa noite. Estamos iniciando esse seminário, como sair das dívidas e ter uma vida financeira de sucesso. Pedimos, fala ao nosso coração nesses dias, de modo que possamos crescer, aprender e, acima de tudo, ver o teu nome glorificado e a tua vontade se cumprindo, em nome de Jesus. Diga amém. Amados, eu não vou pregar nesses 3 dias, você precisa entender isso. Não é uma pregação, é um estudo acerca da vida financeira. E eu tenho certeza absoluta que você entende que Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, física e material. Deus quer que a gente seja um sucesso, vencedor, abençoado em todas as áreas. Deus não quer pessoas vitoriosas espiritualmente e pessoas derrotadas financeiramente. Deus quer uma bênção completa. Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Existia um tempo em que as pessoas saíam da Inglaterra e iam para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos se tornou a terra da promessa, a terra das possibilidades. Os Estados Unidos, então, se tornou aquele lugar onde o pessoal queria ir para ter a sua grande chance. E um rapaz que não tinha oportunidade na Inglaterra, então, resolveu ir para os Estados Unidos e comprou uma passagem num navio para os Estados Unidos. O que aconteceu? Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele foi literalmente com a roupa do corpo e mais uma trouxinha de coisa que ele tinha para o mundo novo, para a terra da oportunidade, para o recomeço da vida dele. E ele pensou, gente, vai dar mais ou menos, eu vou falar números aqui que podem não ser exatos, mas só para você ter ideia, vai dar mais ou menos 12 dias de viagem de navio até os Estados Unidos. Eu não tenho dinheiro para comer durante a viagem. Tudo que eu tinha, eu gastei para comprar o ticket da viagem. Eu vou ficar quietinho de jejum, vou comer minha última refeição, entrar no navio, ficar no meu quarto sem me mexer, para nem gastar energia e suportar os 12 dias, chegar lá, arrumo um emprego e vou dar um jeito na minha vida. O que aconteceu? Ele entrou no navio, deitou no quarto dele, ficou lá aguentando fome, bebia água, desesperado. Quando deu 12 dias, ele falou, deve estar chegando, graças a Deus. Foi lá no capitão, e o capitão falou, olha rapaz, a gente teve um problema na rota, uma tempestade que a gente teve que se desviar, e nós vamos passar mais 12 dias viajando. O cara desfaleceu, né? Pensou, estou morto. O que ele fez? Não aguentou, foi lá para o restaurante e comeu.
gastar mais, escondeu comida no bolso, como diz o outro, né? Quando a gente é pobre, jogou suco na camisa para depois chegar lá fora e chupar. E aí o homem comeu com vontade mesmo. Quando ele terminou de comer igual um louco, ele virou e falou assim para o garçom, chamou o cara que estava servindo e falou: rapaz, eu queria te informar que eu não sei se você vai me matar, prender, jogar fora, botar para lavar o convés ou louça, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa comida. Aí o garçom falou: como é que é? Ele falou: eu não tenho dinheiro, eu comi aqui, mas eu não tenho dinheiro para pagar. O garçom olhou para ele e falou: meu amigo, quando você comprou o ticket, estava incluso café, almoço e jantar. Sabia, irmãos, que tem muita gente fazendo a viagem para o céu desse jeito? Ai, meu Deus, eu vou chegar no céu e lá vai ter rua de ouro, lá vai ter pedra de brilhante, lá vai ter casa, lá vai ter tudo. Enquanto isso eu vou aguentando aqui, morrendo, sofrendo, desgraçado, miserável, passando necessidade, passando fome. Meu Deus, eu não estou aguentando, que dia que eu vou morrer? Que dia que chega o céu, arrebatamento, e vai sofrendo. Quando chegar no céu, Jesus vai dizer assim para você: meu filho, eu tinha para você vida e vida com abundância em todas as áreas. Fala para a pessoa que está do seu lado: na viagem para o céu, fala, nessa jornada está incluso o novo mundo e café, almoço e janta. Amém, gente? Deus tem uma vida abençoada para nós, ok? O que a gente vai fazer durante esses dias aqui no seminário? Então vamos lá, nós vamos entender o dinheiro, vendo algumas coisas sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro. O que mais? Nós vamos ver as soluções para a falta de dinheiro e aprender a sair das dívidas. O que mais? Vamos em direção à prosperidade e liberdade financeira, poupando e investindo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não vamos aprofundar, mas vamos falar. E por que o diabo continua me roubando e preciso aprender a tocar o reino de Deus com as minhas finanças? Essa é a proposta do seminário nesses dias. O que vai acontecer? Você vai sair das dívidas. Quem pode dizer amém? Olha para alguém e diz para ele isso: você vai sair da dívida. Você vai aprender a guardar dinheiro e poupar dinheiro. Aleluia! Olha o processo aqui, ó. É um processo. Qual é o processo? A minha situação financeira hoje, pastor, é uma situação de dívida. Eu tenho problema financeiro hoje, eu não tenho dinheiro. Você vai colocar o seminário em prática e você vai passar para o segundo passo, que é começar a ter uma poupança. Você vai começar a guardar dinheiro. Você vai entrar no terceiro passo, que é começar a investir o dinheiro poupado. E depois você vai entrar no quarto passo, que você terá liberdade financeira e poderá até enriquecer. Bom, meu pensamento é que Deus não tem riqueza para todo mundo. Esses dias um pastor, agora, tem 15 dias atrás, ouviu meu seminário, falou: cara, amei, apaixonei, vou usar, mas eu quero te pedir uma coisa: vamos almoçar juntos, eu vou pagar o almoço, onde você escolher, Outback, Porcão, aleluia, mas eu preciso só um ponto no seu seminário que eu discordo, e eu quero que você converse comigo sobre isso, porque eu creio que Deus tem riqueza para todo mundo, e eu digo que Deus não tem riqueza para todo mundo, porque eu não acredito que todo mundo tem capacidade de ser rico e continuar fiel a Deus, mas que Deus tem riqueza para alguns, certamente tem. Olha para a cara de quem está do seu lado e diz assim, e olha para a pessoa e fala: você tem jeito de rico, cara de rico? Será que você é um desses ricos? Será que você é um desses que Deus pode enriquecer? Bom, amados, os dois lados do dinheiro. Vamos falar dos dois lados do dinheiro. O dinheiro, e talvez já aqui nesses primeiros minutinhos do seminário já seja algo libertador para você. O que acontece?
Quando eu penso em pessoas que não têm Jesus, pessoas que não são cristãs, eu penso em pessoas, algumas, é claro, algumas, que estudam financeiramente, que fazem um curso ou uma faculdade de contabilidade, de administração, que fazem cursos na área de finanças e que leem livros acerca desse assunto e, portanto, eles pegam um lado do dinheiro, eu vou ficar aqui do lado esquerdo agora, e o que eles fazem com esse lado esquerdo? Eles se tornam pessoas bem educadas, bem inteligentes, bem conhecedoras de como administrar o dinheiro, onde investir o dinheiro, como é que cuida do dinheiro e etc, etc. Essas pessoas estudam bastante esse assunto, aprendem bastante sobre isso e começam a fazer. E por que algumas dessas pessoas, com todo esse conhecimento, não conseguem enriquecer, prosperar e romper financeiramente? Porque falta para essas pessoas o entendimento do outro lado do dinheiro. Qual é o outro lado do dinheiro? É o lado espiritual do dinheiro. O que é o lado espiritual do dinheiro? É o lado da primícia, do dízimo, da oferta, que se eu não entendo esse lado, existe um tipo de demônio que age só para destruir, roubar e cavar as minhas finanças. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós aprendemos muito na igreja, ouvimos muito na igreja, Malaquias 3,10 demais, muito sobre dízimo e oferta, e a gente aprende, entende que precisa ser fiel a Deus para poder fechar a porta para Satanás e prosperar. Mas o dinheiro tem quantos lados? Quantos? 2 lados. Se eu aprendo a parte do dízimo, da oferta, da primícia, mas eu não aprendo a administração financeira, o que vai acontecer? Eu vou ser fiel a Deus, mas eu vou administrar mal as minhas finanças e, portanto, não vou prosperar. E aí o que você faz? Ah, não, pastor, eu dou o dízimo e minha vida não muda, eu dou a oferta e as coisas não acontecem, não rompe, não vai. Por quê? Porque você está achando que é só uma coisa que resolve o problema, e não é. Ou você pode estar na seguinte situação: pastor, eu não entendo, eu ganho muita grana, e parece que eu ponho dinheiro num saco sem fundo. Por quê? Porque está faltando o outro lado. Qual é o segredo? O segredo é a união dos 2 lados. Eu preciso aprender a ser fiel a Deus, a plantar, e eu preciso aprender a administrar bem as minhas finanças. Se eu tiver o lado espiritual, levanta a mão direita comigo e diga: lado espiritual, e o lado, mãozinha esquerda, prático e administrativo, aí as coisas começam a funcionar. Amém, gente? Deixa eu contar para vocês. Eu já dei esse seminário, irmãos, em muitas igrejas. Hoje eu não dou mais esse seminário. Hoje, quando alguém me pede para ministrar esse seminário, eu indico o pastor Marciano, da Igreja Alcance de Curitiba, o pastor Arão Xavier, que é o cara nessa área. Eu tenho evitado, raramente poderei dar esse seminário novamente, porque o chamado de Deus para mim é a igreja local e principalmente o ministério Família de Sucesso, cuidar das famílias. Mas eu já ministrei muito esse seminário, e eu tenho, amados, dezenas, para a glória de Deus, de testemunhos de pessoas que seguiram o seminário e mudaram de vida, inclusive várias delas aqui da nossa igreja. Amém? Pessoas endividadas, 72 mil reais, 100 mil reais, 18 mil reais, ou somente pessoas que viviam, entra no cheque, sai do cheque, entra no cheque, sai do cheque, usa o cartão para lá e para cá. A questão toda é colocar em prática, e isso não é fácil. Colocar o seminário em prática não é fácil. Agora, se colocar, funciona. Amém? Então, vamos começar com os 2 lados do dinheiro, o lado prático e o lado espiritual. Bom, Mateus capítulo 6, verso 24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a 2 senhores.
E quando a gente pensa em servir a dois senhores, a gente já pensa logo em Deus e no diabo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não pode amar a Deus e as riquezas. Não pode, não tem jeito. Nós temos que fazer uma escolha, nós temos que fazer uma opção. Ou vai ser meu Deus e meu Senhor Jesus, ou vai ser meu Deus e meu Senhor o dinheiro. Não é Satanás. Ninguém está em dúvida se serve Deus e Satanás. Ninguém quer nada com o diabo. O nosso problema não é, será que eu fico com Deus? Será que eu fico com o diabo? O nosso problema é, será que eu fico com Deus ou será que eu fico com o dinheiro? Por que que muitos políticos se corrompem? Dinheiro. Por que que muita gente perde tantas bênçãos de Deus, perde emprego e tem problema, tudo por causa do dinheiro? Eu ouvi o pastor Léo me contar uma história uma vez de um amigo dele, policial federal, que aceitou um suborno, amigo não, da corporação, surgiu lá a notícia, né? Recebeu uma propina de R$500, foi pego e perdeu o emprego e o salário. Olha que coisa, você está vendo? E aí a gente vai vendo o problema. Se eu chegasse hoje para você e dissesse, toma aqui uma mala de R$1 milhão e você nega Jesus, eu acredito que a maioria diria não, uma outra parte pensaria um pouco, bem tentada, pensando, será que depois eu peço perdão e Deus me perdoa e eu fico com esse 1 milhão, eu dou até o dízimo, Senhor. E talvez um ou outro aceitaria, mas a maioria não. Só que o problema, irmãos, não é essa coisa descarada. O problema é quando você recebe um troco a mais. O que você pensa na hora? Na hora. A vontade número 1 que vem é devolver? A vontade número 1 que vem é ficar. Às vezes, quando você está lá e você vai tirar uma xerox no trabalho escondido, está certo ou está errado? É roubo ou não é? Quando você deixa de dar o dízimo, por exemplo, você está fazendo o quê? Confiando no dinheiro. Então, queridos, diga assim comigo, o dinheiro pode ser, agora levanta a mão, bênção, maldição ou um Deus. Só isso o dinheiro pode ser para você. Ou o dinheiro na sua vida é uma bênção para você, para a sua família, para o reino, ou o dinheiro na sua vida é uma maldição que te dá condições de prostituição, o dinheiro te dá condições de uso de droga, o dinheiro te dá condições de beber, o dinheiro te dá condições de fazer coisas erradas, é uma maldição, ou ele é uma bênção, ou ele pode ser na sua vida até mesmo um Deus, que é isso que Mateus 6,24 diz. Então o dinheiro pode ser bênção, maldição ou até mesmo um Deus. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre amor. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre fé. Por que que a Bíblia fala mais sobre isso? Porque dinheiro é algo importante para Deus e para nós. Amém? E o que seria prosperidade? Diga assim comigo, prosperidade é estar melhor amanhã do que hoje, melhor hoje do que ontem. Vamos lá, encostou alguém ali na igreja com um Corolla, 0 quilômetro. Ele é próspero? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que é próspero? Quem acha que financeiramente, uma pessoa que encosta com um Corolla aqui na porta da igreja é próspero? Financeiramente, levanta a mão, quem acha que é? Quem encosta ali com uma Monarch 10? Ainda existe essa bicicleta? Quem acha que uma pessoa que encosta ali com uma Monarch é próspero financeiramente? Tudo depende. Vamos lá. O cara que encostou com um Corolla 0 quilômetro há 3 meses atrás tinha uma Ferrari. E agora ele tem um Corolla. Você acha que ele prosperou ou desprosperou?
E o cara que andava a pé e comprou uma bicicleta, ele prosperou ou desprosperou? Então, prosperidade não é definida pelo que você vê, é definida pelo que a pessoa está vivendo. Alguém que anda a pé e compra uma bicicleta, chega aqui, prosperou. E às vezes alguém que está chegando com um carro novo não prosperou. Acabei de encontrar um empresário amigo meu que está passando uma situação muito difícil num carro 0 quilômetro, porém um carro bem inferior ao que ele tinha antes de entrar em crise. Então ele não está prosperando, ele está desprosperando, está entendendo? Então deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que está andando a pé e comprou uma bicicleta, prosperou sim ou não? A pessoa estava na bicicleta, comprou uma bis, prosperou sim ou não? Saiu da bis, comprou uma CG 150, prosperou sim ou não? Saiu da CG 150 e comprou uma 750, prosperou? Aí ele comprou um Uno, prosperou? Aí ele comprou um carro, prosperou? Marquinhos e Aline estão no Uno, um dia eles vão prosperar e vão ter um carro. A prosperidade é cada dia estar melhor. Outra coisa importante, irmãos, em nome de Jesus, vocês ouviram essa palestra alguns anos atrás aqui, quem estava aqui, quem não ouviu, ouça. Prosperidade não é dinheiro, gente. Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é uma parte da prosperidade. Você já pensou se alguém te oferecesse, assim, olha a oferta que alguém poderia te fazer hoje. Eu te dou 5 bilhões. Abílio Diniz vendeu o Pão de Açúcar, tem 5 bilhões na conta hoje. Já pensou se ele te oferecesse hoje 5 bilhões de reais em troca de você ficar tetraplégico? Quem queria? 5 bilhões e... vai fazer o que com esse dinheiro? Isso é prosperidade? Eu conheço uma pessoa aqui em Brasília, não é da nossa igreja, que ela é rica, poderia viajar o Brasil e o mundo, mas ela tem medo de avião. Ela não tem coragem de viajar mais do que 300 quilômetros de carro. Morre de medo. Tem sérios problemas emocionais. Isso é prosperidade? Prosperidade, meu querido, é finanças. Prosperidade é família. O cara é milionário, a mulher dele tem um monte de homem. Os meninos não querem vê-lo, não conversam com ele, não têm amizade com ele, vive sozinho. A pessoa tem dinheiro, mas não tem amigo. Isso é prosperidade? Não. Prosperidade é família, prosperidade é dinheiro, prosperidade é saúde, prosperidade é relacionamento social, prosperidade é espiritual, porque tudo isso que você pode ter, tudo isso que eu falei, ir para o inferno com tudo isso, é um conjunto de coisas que a gente poderia comparar com uma mexerica. Né? Prosperidade é uma mexerica. Cada gomo juntinho forma a fruta que diz que você é uma pessoa próspera. Tenho saúde emocional, tenho saúde física, tenho um bom casamento, tenho uma boa família, eu tenho uma condição financeira boa, meu nome está escrito no livro da vida, tenho amigos, então você é uma pessoa próspera, mesmo que você não seja uma pessoa rica. Muita gente rica, infeliz, frustrada, desanimada e assim por diante. Então, não confunda não pense que prosperidade é dinheiro, porque não é só isso. Amém? Vamos ver de quem que é o dinheiro. Alguns fatos sobre o dinheiro. Bom, o dinheiro pode ser uma bênção, uma maldição, ou até mesmo um Deus. Deus fala mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre céu e inferno, e mais do que sobre fé e amor. Prosperidade é estar melhor amanhã do que hoje, melhor hoje do que ontem. A prosperidade integral é em todas as partes. De quem é o dinheiro? Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Minha é a prata, meu
é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Lembre-se de Deus, porque Ele é que tem te fortalecido para ter o que você tem. Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz aparecer, crescer? Quem é que te faz ser um sucesso na sua empresa, no seu negócio, ser melhor do que os outros? E que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que você está se vangloriando como se não tivesse recebido? Não se vanglorie, Deus te deu. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então a pergunta: de quem é o dinheiro da terra? Está filmando, muita gente vai ver você. De quem é o dinheiro da terra? De Deus. Deus é Senhor de tudo o que nós possuímos. Somos apenas mordomos destas coisas. Ele nos permite usufruir, mas tudo que temos é dele. Eu nunca me lembro de uma pessoa, um missionário que eu conheci, e eu estava na casa com ele, e ele falou assim: esse pessoal fica colocando adesivo no carro, foi Deus que me deu, propriedade do Senhor Jesus. Eu não coloco isso não, porque o carro é meu. Falando de um missionário, hein? Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu acho que ele nem falou isso brincando. Eu acho que ele falou sério. Mas independente de qualquer coisa, sabe o que aconteceu? Deu um rolo na justiça com esse carro, sem explicação, ele perdeu o carro. Pois eu quero dizer para você, se você é crente de verdade, se você é servo de Jesus, entenda que a palavra servo significa escravo na Bíblia. E se você é servo de Jesus, e só vai para o céu quem é servo de Jesus, saiba que você não é dono de nada que você tem. Tudo que você tem é de Deus. O carro que está ali fora é de quem? A casa que está no seu nome, inclusive, é de quem? Se você tem uma poupança lá no Banco do Brasil, no Bradesco, ou no Itaú, ou na Caixa Econômica, sei lá onde for, de quem é esse dinheiro? As riquezas do mundo não pertencem aos homens, pertencem a Deus. Agora olha para o seu irmão e pergunta: como é que você está utilizando as coisas de Deus? O que você tem é de Deus mesmo? Quem aqui pode testemunhar, igual quando a gente pergunta quem quer aceitar Jesus, se o que você tem, carro, casa, roupa, sofá, televisão, é de Deus? Levanta a mão. Eu dou meu testemunho, tudo é de Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta. Se o que você tem é de Deus, por que você não abre a sua casa para ter uma célula de Deus? Pastor, porque o meu sofá, o seu sofá ou o sofá de Deus? Não, pastor, o pessoal vai sentar no meu sofá. Aqueles meninos vão sujar o meu sofá. E se quebrar o meu copo, seu copo ou de Deus? Quem lembra daquela enchente em Itajaí? Lembra? Que arrebentou Itajaí? Eu fui pregar lá em Itajaí. Sabe o que os irmãos me falaram? Pastor, como nós aprendemos uma lição. A maioria de nós aqui, a maioria, tinha porcelana, prata, cristal, que nós ganhamos dos nossos avós alemães. Coisas da Alemanha, da Europa, da Suíça, porque a maioria lá é europeu. Nós tínhamos coisas aqui, cristaleiras. Pastor, a gente não bebia no copo, a gente não comia no prato. Pastor, a enchente veio, levou tudo. Sabe qual é o arrependimento deles? Não ter usufruído das coisas que eles tinham. Quantas pessoas, irmãos, têm a sala da visita?
Ninguém pode entrar. Fica lá um negócio cobrindo o sofá. Os meninos, não entra! Eu lembro. Minha avó tinha uma sala que ninguém podia entrar. 1 ou 2 vezes no ano aparecia alguém importante, tirava aquela poeira de tudo aquilo, e aquele pessoal sentava ali por 1 ou 2 horas, e depois a pessoa importante ia embora. E as pessoas verdadeiramente importantes, que era eu, o neto dela, e a filha dela, e o filho dela, e a família dela, que é quem vai chorar quando ela morrer, no caixão dela, não sentava no sofá, não pisava no tapete, guardando, escondendo, regrando. Sabe que, irmãos, pastor, esse carro Deus me deu, e por que você não dá carona para ninguém no carro de Deus? Por que a gente precisa de alguém para levar um irmão ali ou aqui, e não aparece um carro de Deus para servir os irmãos? O carro não é de Deus? Por que você, antes de vir de casa, já não pensa, deixa eu pensar, quantas pessoas que vêm a pé, pertinho de mim ali, que eu posso pegar o carro de Deus e trazer e levar em casa? Mas a pessoa vem sozinha no carro, e eu conheço brasiliense, viu, irmão? Porque eu sou brasiliense. A gente ainda é capaz de ver o irmão e fazer de conta que não viu. Passa, na hora faz assim, ó. Mas o carro é de Deus, a casa é de Deus, a roupa é de Deus. Olha para o seu irmão e pergunta, e aí, o que você tem é ou não é de Deus? Se você disser, é meu, não é de Deus, cuidado, porque a proteção de Deus, ó, sai na hora. Olha, irmão, meu carro tem 16 anos, vai fazer agora essa igreja aqui, meu carro sempre foi de Deus, sempre. Zero, novo, todo mundo pega. O Eliseu tem até raiva disso, minha mãe tem raiva disso, o povo tem raiva, porque acaba dando multa, quebrando, estragando. É de Deus. Sabe o que acontece? Cada vez ele é melhor. Eu tinha um Fusca, da época do Itamar, mas não era qualquer Fusca não, o bichinho era completo, é LX, Plus Connection. Bicho tinha tudo, roda, pneu, volante, motor, não faltava nada, completo. Botava 14, 15 meninos dentro do Uno. Duvido você colocar 15 meninos no seu carro. No Uno, no Fusca. No Fusca cabe. No Fusca você põe no chiqueirinho, no Fusca você põe em cima do banco. A polícia inteira de Caldas Novas era da minha igreja, desde o subcomandante, todo mundo. Então a gente andava com os meninos pendurados, sem medo. Era um aqui, outro pendurado do outro lado, 4 aqui sentados, um no colo do outro, 2 no chiqueirinho, uns 3 aqui, a gente saía evangelizando, visitando, comendo na rua, indo para Marzagão, correndo e fazendo a obra de Deus. Quando o bicho estava acabando, Deus me deu um Uno, o Uno acabou, vem outro Uno, depois comprou um Siena, e vem, e agora dobrou, está acabando, e vai vir outro, em nome de Jesus. Lá em casa, sempre aberto, minhas coisas não tem, irmão, sabe por quê? Porque é para usar, é para gastar, e Deus que cuida de mim, cada dia vai me dar mais. Agora a pessoa fica gorando, vem a traça, vem a ferrugem, vem a morte miserável, e outra pessoa vai sentar nesse sofá seu que você não sentou, não deitou para não estragar, bobão. Vão usar a sua roupa, comer a sua comida, gastar a sua louça. Então deixa eu te falar uma coisa, não se apegue a essas coisas materiais, não vale a pena, use aquilo que Deus tem te dado para você e para servir as pessoas, amém? Vamos lá, segunda coisa, o plano de Deus para o crente. Vou agora fundamentar o meu pensamento sobre crentes ter dinheiro. Qual é o projeto de Deus para o crente, pastor? É que ele seja rico? Não acredito nisso. Acredito que o plano de Deus para os seus servos é que eles sejam como o Senhor Jesus é. E como que você poderia definir, pastor Ricardo, que Jesus é? Eu poderia definir, se eu fosse definir assim, defina Jesus em 2 palavras. É um absurdo, é uma loucura, quase que é pecado. Mas se eu fosse obrigado a definir Jesus em 2 palavras, eu dizia que ele era um homem santo e sábio. Um homem cheio de sabedoria e um homem santo. Eu acho que isso expressa muito
muito do que Jesus era. E esse é o projeto de Deus para mim e para você. Deus quer que nós sejamos santos e que nós sejamos sábios. Vamos ver se a Bíblia diz isso? Cumprir o propósito do dinheiro na minha vida. Vamos lá. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Para que Deus chamou a gente, predestinou a gente? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Olha aqui, irmão, isso é muito importante. Para que Jesus me predestinou? Para que Ele me chamou? Para eu ser igual a Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. A fim de que Ele seja o primeiro de muitos irmãos. Aceitai o meu ensino e não a prata, o conhecimento antes do que o ouro, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, de tudo que você pode desejar na vida, de tudo que você pode desejar na vida, nada se compara à sabedoria. Eu acho que você vai concordar com a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Isso quem está dizendo é a sabedoria. A sabedoria está dizendo: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. E quem é a sabedoria, pastor? Provérbios diz que a sabedoria está dizendo isso, e a sabedoria leva a gente para Jesus. Jesus é a sabedoria é Jesus. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Olha o que a Bíblia diz: riquezas e honra estão com quem? Com a sabedoria. Bens duráveis, não são bens, olha aqui para mim rapidinho, não são bens que vão e vêm. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu a história que tiveram muitos bens e hoje não tem nada? Quantos? Porque não eram bens duráveis. Mas com a sabedoria estão os bens que duram, estão a honra e a riqueza. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. A Bíblia está dizendo que a sabedoria anda pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. O que a sabedoria está fazendo? Andando. A sabedoria está andando. Para quê? Para dotar de bem os que me amam e lhes encher os tesouros. Olha só, irmão, a sabedoria está andando. Cadê as pessoas para eu enchê-las de bens e encher os tesouros dela? Quem é que me ama o suficiente, diz a sabedoria, para que eu possa fazer isso por ele? Sabedoria. Vamos ver o que mais. Aos sábios a riqueza é uma coroa. O que seria isso? Um prêmio. Olha o que a Bíblia diz: não se canse para ficar rico. Isso é a Bíblia, irmãos. Enquanto você ouve conselhos de trabalhe para morrer, a Bíblia diz: não se canse para ficar rico, não apliques nisso a tua inteligência. Pensa num homem que aprendeu essa lição, sou eu. Não coloca a tua inteligência nisso, Ricardo. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar colocando os olhos naquilo que não é nada. Certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Eu estava com o Ricardinho quando eu morava na Ponte Alta Norte, e a gente saiu para esperar a pastora chegar, e o Ricardinho era bem menor, mas o Ricardinho estava ali, e era um quintal grande, assim, uma frente grande, quintal não, era uma frente grande, tinha uma árvore, e pousou um pássaro, que eu nem sei qual é, mas não era um pardal, era um pássaro maior, mas do lado do Ricardinho, tipo daqui na caixa. Ricardinho parou, eu estava mais longe, ele olhou para mim e disse assim: eu vou pegar esse pássaro. Aí eu falei assim: eu acho que você não vai conseguir. Aí ele me olhou e fez assim:
Gente, na cabeça dele, ele falou, cara, é só esticar a mão, é só pegar. Aí eu falei assim para ele, eu te dou R$50 se você pegar. Aí ele fez assim para mim, ó. E ó, armou o bote, irmão. Irmão, o que aconteceu? Quando ele movimentou para pegar o passarinho, voou. Sabe o que eu vi naquela hora? Um monte de crente assim com Deus. Dessa vez eu vou ficar rico. Aí Deus fala, eu acho que não. Aí o cara olha para Deus e olha para o negócio, fala, meu Deus, é só esticar a mão, é só assinar, é só entrar, é só o quê? Só isso e vai dar certo. Não, dessa vez. Aí Deus fala assim, se você pegar, eu vou te dar muito dinheiro. E aí o que a Bíblia diz? Você botou a sua fé nisso, sua inteligência nisso, não dormiu por causa disso, e fez o quê? Como a águia que voa pelos céus. A hora que você vai pegar a riqueza, o dinheiro faz asas e voa para longe. Quem aqui já viu aquele passarinho do mato que a gente caça ele, pomba do bando, que ela fica, não é, Orão, andando, você não entende nada de caça, mas você já ouviu falar, né? Fica andando ali perto. Gente, é impressionante, quando você vai chegando perto, às vezes você está no mato, ela voa do seu lado, te dá um susto, e pior, ela pula daqui, ali. Aí o que a gente faz? Vai atrás, e cada vez ela... Então tem crente que passa a vida atrás da riqueza assim. Hã? Lambu? Ah, na sua terra lá chama. Aí, pula, e vai, e a pessoa vai atrás. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se alguém correr atrás e pegar a riqueza, pega a riqueza, o que é raro, mas não pega prosperidade. Porque para fazer isso aqui tem que matar a família, tem que matar a fé, tem que matar um monte de coisa. Então deixa eu te falar uma coisa, o projeto de Deus para você não é que você seja rico. Está ali, ó. Não apliques nisso a tua inteligência. Não se canse para fazer isso. Não vai atrás disso. O projeto de Deus é que você seja sábio. Uma pessoa com sabedoria. A sabedoria sendo alvo da minha vida, ela vai me trazer como prêmio a riqueza. Vou voltar ao versículo. Aos sábios a riqueza é coroa, é prêmio. Eu não corri atrás. Para os sábios ela é uma coroa. Então é isso que acontece com o sábio. Agora, irmãos, o que acontece? A pessoa vive pensando nisso, inverte os valores. Vamos ver. Características de uma pessoa próspera, seu dinheiro. Se você não tem essa característica, você não é próspero. Você pode ter uma condição financeira boa, pode ser até rico, mas não é próspero. O dinheiro de uma pessoa próspera, ele sempre vai suprir as necessidades do reino de Deus, as suas necessidades e as necessidades do próximo. Sempre. O dinheiro do próspero troca 3 ambientes: o reino, a si mesmo e o próximo. Um dinheiro que só toca a igreja e a si mesmo não é prosperidade. Um dinheiro que toca o próximo e a si mesmo não é prosperidade. O dinheiro tem que tocar os 3. Esse é o propósito do dinheiro, são características de uma pessoa que tem prosperidade. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Jesus, busquem o que, irmãos? Olha aqui para mim. Se você nasceu de novo, se você é crente de verdade, se você teve uma experiência com Deus, então o seu negócio é buscar o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra,
porque você morreu, a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Minha visão está lá. Pastor, e Deus vai te dar prosperidade aqui? Vai, quando eu colocar o meu olhar no lugar certo e buscar a coisa certa. Meu olhar é lá e minha busca não é dinheiro, é sabedoria. Bom, amados, eu queria dizer para vocês que quando Deus te dá dinheiro, Ele te dá dinheiro para você suprir todas as suas necessidades. Diga assim comigo: Deus sempre vai me dar para suprir as minhas necessidades. Ele não prometeu enriquecer, não vejo isso. Ah, mas Abraão era rico. Ok, mas eu não vejo essa promessa para todos os crentes. Eu vejo Deus dizendo: você não terá nenhuma necessidade. Agora, você pode se colocar numa posição tal, ou ser escolhido por Deus de tal maneira, um ou outro, ou Deus escolhendo, ou você se colocando na posição em que você não só seja alguém próspero e suprido, mas seja alguém até mesmo rico. Até mesmo rico. Então, pessoas que só pensam em trabalhar, só pensam em ficar ricos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para o lazer. Querido, com todo o amor do mundo, eu digo para você, cada um vai fazer aquilo que acredita ser o melhor e o certo. É ou não é verdade? A pessoa faz aquilo que ela acredita que é o melhor e que é o certo para ela. Mas eu não tenho dúvida. Se você também não tem dúvida, numa linha de pensamento diferente da minha, não tem problema, mas eu não tenho dúvida que quando pessoas chegarem no céu e disserem: Deus, eu não tinha tempo para cuidar de pessoas, Deus, eu não tinha tempo para ser discípulo, eu não tinha tempo para discipular, Deus, eu não tinha tempo para cuidar de célula, Deus, eu não tinha tempo para evangelizar. Irmãos, essas desculpas, eu que não sou ninguém, desmonto de você. Imagina você diante do Todo-Poderoso, dizendo: pois é, Jesus, eu trabalhava demais, pois é, Senhor, porque minha família, minha profissão. Irmão, não existe desculpa. Uma pessoa que não tem tempo para Deus, uma pessoa que não tem tempo para a família, uma pessoa que não tem tempo para o lazer, ela está fora do propósito de Deus, ela inverteu as coisas, ela está buscando as coisas da terra e não as coisas lá do alto. E deixa eu te falar, se você viver aqui 80 anos é muito, morreu, acabou. Agora, se você se concentrar nas coisas do alto, meu amado, você vai ter um galardão para a eternidade. Não é para 1000 ou 2000 anos, é para todo sempre. Te pergunto de coração, você está fazendo um trabalho que só te traz recompensa financeira e material? Eu vou te falar uma coisa, você é um miserável. Por quê? Porque eu preciso fazer algo que produza guardar a coisa para a eternidade. Eu preciso guardar dinheiro para mim, preciso ter finanças, vou falar sobre tudo isso, mas eu preciso principalmente acumular riquezas no céu. Então você está invertendo as coisas, pode trazer problema. Gente que nunca abençoa ninguém, irmão. Gente murrinha, nunca presenteia ninguém, nunca oferta na vida de ninguém, nunca abençoa ninguém. Impressionante isso. Pessoas apegadas, servas do dinheiro. Então, se Deus te perguntasse hoje, sinceramente, se Deus te perguntasse hoje assim: o que você gostaria que eu te desse? Muita gente ia dizer: eu queria ser sócio da Coca-Cola 50%. Eu queria ser dono da Microsoft. Eu queria ser dono do Google, da Apple. Eu gostaria muito de ganhar na loto. É a resposta de muita gente. Será que alguém responderia: Deus me dá sabedoria, sabendo que a sabedoria vai trazer todas estas bênçãos para você? Amém? Vamos lá. A felicidade não está relacionada com o dinheiro. Gente, é lógico que não está. É lógico que não está. Quantas pessoas que casaram com pessoas que têm dinheiro, para ter o dinheiro, foram e são infelizes? Eu conheço rodo de gente. Rodo,
muita história para te contar, de pessoas que foram em busca do dinheiro, em busca do glamour, em busca dessas coisas, e se tornaram pessoas amargas e infelizes, porque ter dinheiro não garante felicidade, né? Adriane Galisteu e Roberto Justus, o que esses dois têm? Beleza, fama, poder e dinheiro, tudo que alguém queria. 7 meses durou o casamento, pessoas infelizes, frustradas. Conheço muitos e muitos e muitos casos que eu poderia citar para vocês. Olha só, as riquezas de nada aproveitam na hora da raiva, no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A riqueza não adianta nada. Na hora H, o que adianta ter dinheiro? Não adianta. Quem confia, irmão, isso aí é tremendo demais. Olha para o seu irmão e diga assim: a Bíblia promete que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. É promessa ou não é? Pois eu quero te dizer, isso aqui também é promessa, irmão. Isso aqui não é condicional, não tem nenhuma situação ali de condição. A Bíblia diz, afirma, é uma afirmação da palavra: quem confia nas suas riquezas, cairá. Estou confiando, olha, aqui em Brasília é um perigo confiar na estabilidade pública. Não, eu sou funcionário público, estou estabilizado, estou confiando. Quem confia nessas coisas, de alguma forma, cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Aqui é que está a chave do negócio. Ficar rico, ter dinheiro é pecado? Não. Quando? Quando eu não corri atrás. As minhas riquezas prosperaram. Deus me abençoou. Deus me deu. Eu não cobro para pregar. O que vem é Deus me dando. Você tem uma empresa, você não... Eu tenho uma empresa, pastor, qual é a tendência? Começou a prosperar, começa a trabalhar mais, abre domingo também, abre sábado também, aí compra uma fazenda, aí vai para a fazenda, aí compra um jet ski, aí não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para trabalhar para Deus, não tem mais tempo para a família. Aí é que está o problema. Se as vossas riquezas estão prosperando, glória a Deus. Aí vem a recomendação de Jesus para você, qual é? Só não coloque nisso o seu coração. Mas se prosperou, prosperou, aleluia. Seja um crente exemplar no trato com o dinheiro. Olha para a pessoa que está perto de você e diga aí: seja um crente exemplar no trato com o dinheiro. Irmão, crente que compre não paga. Sem vergonha, do início ao fim. Eu pergunto se uma pessoa dessa é crente de verdade. Pega emprestado e não devolve. Absurdo. Tenho 10 vezes mais paciência com alguém que adultera do que com alguém que dá um cheque, sabendo que o cheque vai voltar, que compra, pega emprestado e não devolve, não paga. Absurdo, irmãos. É uma demonstração enorme de falta de caráter e de integridade. É fora do comum. Gente que fica se escondendo dos outros, na rua, no comércio, na igreja, porque deve. E o que dá mais raiva ainda é o cara devendo e tirando foto na praia, comendo camarão. Deus é bom, na praia, comendo camarão. Vagabundo, comendo camarão com o dinheiro dos outros. Sem vergonha mesmo. Pode ser quem for. Eu era pastor em Caldas Novas. Cheguei lá em Caldas, olha esse texto aqui, ó. Não, vamos repetir aquilo ali. Diga assim comigo: crente que é crente tem que ter caráter, integridade e honestidade.
A Bíblia diz em Efésios: quem furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para ajudar o necessitado. Evangelho, irmão, é mudança de vida, é mudança de comportamento. O que é isso? Vamos lá. Balança enganosa é abominação. Olha, eu acho muito interessante que a Bíblia não diz que a balança enganosa irrita a Deus. A Bíblia diz que a balança enganosa é abominável. Essa palavra é muito forte, irmãos. Abominável, negócio errado, mas o peso justo é o seu prazer. Eu estava lá em Caldas Novas, cheguei no comércio de um irmão lá na cidade. Cheguei no comércio para visitar o irmão, dá um oi, passada, encostei na banquinha dele aqui, e aí, meu irmão e tal, daqui a pouco, meu irmão, entra o filho dele, de uns 9 anos de idade, da igreja lá: pai, os fiscais! Esse cara deu um pulo, começou a pegar a nota, enfiar dentro, aí depois o moleque, tá brincando, pai? Irmão, eu estava encostado no balcão, eu fiquei em choque. Olha que eu sou um cara que difícil eu ficar sem saber o que fazer, mas eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei parado assim, ó. Aí eu olhei para a cara do irmão, ele estava com aquele irmãos, aquele rosto assim sem graça, vermelho. Ele olhava para o menino assim com aquele olhar de: eu vou te matar, moleque miserável. Aí ele riu para mim assim, aquele sorriso amarelo. Sabe aquele 1 minuto de silêncio que parece 20 minutos? Foi isso que eu vivi ali. Aí eu fiz assim: então tá, irmão, depois eu volto. Eu não era o pastor da igreja, eu era o pastor de jovens. Estava passando lá por acaso, aproveitei para passar. Passa lá na loja, faz uma oração. Negócio sujo, corrupto. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu me converti, passou um tempo, a minha irmã se converteu e depois a minha mãe se converteu. Minha mãe tinha um transporte escolar com 2 ônibus e 6 combis. Chamava Transguará. Quando a minha mãe se converteu, eu falei para ela assim: mãe, você precisa dar o dízimo. Aí ela começou a dar o dízimo. Aí depois eu falei: mãe, você precisa parar de fazer negócio errado. Aí sabe o que aconteceu? A gente discutiu, brigou, e eu falava: mãe, não pode, está errado. Ela falou: então eu vou ter que parar o negócio, porque não existe, não tem como, se eu pagar todas as notas, nananana. Eu falei: então a senhora para o negócio, confia em Deus. Aí ela ficou naquela luta, foi conversar na época com o meu pastor falou: não pode, e não tem jeito e tal. Eu sei que no final das contas, parou o negócio, ela deu aquele passo de fé, de confiança, porque eu perturbei também. Eu falei: Deus, não está nisso, está errado. Se tiver coisa errada, tem treva, tem demônio, não pode. A gente vai passar necessidade, não vai, vamos trabalhar outra coisa, dá um jeito, não pode. Vendeu o transporte, irmão, sabe o que aconteceu? Deus foi maravilhoso. Assim que a minha mãe deu esse passo de fé e vendeu o transporte, meu pai morreu. E ela começou a ganhar a pensão dele do Banco Central. Olha aí. Deus é ou não é fiel? Agora, não adianta você desfazer do seu negócio só para tentar ver seu marido morrer, não funciona. Já estava doente, já estava ruim, já estava com problema, aceitou Jesus, foi embora, veio o dinheiro, acabou, não precisou nunca mais trabalhar, vive de pensão, feliz da vida, tranquila. Acontece com todo mundo? Não. Lembra do pastor Sabá pregando aqui? Tem horas que a fé te honra, e tem horas que você vai ter que honrar a fé. Tem hora que Deus vai te tirar da situação difícil, tem hora que você vai morrer por não aceitar a coisa errada, não interessa. Não interessa, a gente tem que fazer a coisa do jeito certo, porque é abominável ao Senhor. 2 pesos e 2 medidas, uns outras são abomináveis ao Senhor. O perverso aceita suborno secretamente, mas para perverter as veredas da justiça. Deus não aceita isso, irmãos. Olha aqui, promessa de Deus: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Não pode cobrar juros, irmão. Ou é crente ou é agiota, não dá para ser os dois. Não dá. O
que eu posso fazer? No máximo, cobrar correção monetária. Eu te empresto, mas vou cobrar juros. Não pode, a Bíblia está ali, ó. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, não está juntando para si, está juntando para o Deus que se compadece do pobre. Não adianta você fazer isso. Está errado. Não é bênção para a sua vida. Fuja de agiota, não seja agiota. Se você foi até hoje, peça perdão e misericórdia a Deus e sai dessa vida, porque ainda que você tenha dinheiro, você não terá prosperidade. Não conheço, não existe, a Bíblia não fala uma pessoa próspera vivendo desse jeito aí. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha, para quê? Para si e para acudir o necessitado. Então, a gente tem que ser crente, tem que ser exemplar no trato com o dinheiro. Homem e mulher de Deus deveria fazer negócio com aperto de mão. Irmãos, se eu vender meu carro para você por $10.000, e o dólar hoje é R$2,50, e amanhã, na hora de assinar o documento, o dólar for para 50 centavos, eu honro o negócio. É assim que você tem que ser. É assim que você tem que ser. Uma vez eu fiz um negócio com um pastor no carro, e no outro dia ele desfez, mas ele ouviu coisa. Ouviu o que queria e o que não queria. Porque está errado. Não preciso assinar documento. Agora, presta atenção, deveria ser assim. Mas qual é o seu conselho, pastor? Todo mundo que está dormindo acorda, e todo mundo está acordado, olha para mim aqui, olha para mim. Se você for fazer qualquer negócio, faça um contrato bem feito. Se você for fazer negócio com crente, faça 2 contratos. Se você for fazer um negócio com algum crente aqui da nossa igreja, faça 3 contratos. E se você for fazer negócio com um pastor, faça 10 contratos. Que isso, pastor? Exatamente. Por quê? Porque é exatamente aí que está o perigo. É o irmão da nossa igreja, pode fazer. Não faz, não. Eu estou te falando aqui, não faz. Não faz. Mas ele é... Pastor, eu conheci um irmão, ele é evangélico. Ele é crente, até o cão é crente, irmão. Não faça negócio. Viva dentro desta igreja. Viva no ministério da graça. Viva na sua igreja. Viva onde você estiver. Ouça o que eu estou dizendo. Viva o ditado que diz: amigos, amigos, negócios à parte. Quem é correto, quem é honesto, não tem problema de assinar contrato. Não tem. Se eu for fazer um negócio com o Heron aqui, ele, pastor, o senhor pode assinar um contrato? Você está me ofendendo, Heron. Se ofendeu, é vagabundo. Pode correr. Porque se eu não tenho problema, se eu vou pagar, claro, Heron, sem problema nenhum, assino o contrato. Qual o problema de assinar o contrato? Nenhum. A minha disposição é de pagar, é de honrar minha palavra, sem problema nenhum. Não faça. Aqui nessa igreja, teve gente que fez negócio com gente da igreja que perdeu muito dinheiro. Não foi 1, nem 2, nem 3, vários. E aí sabe o que acontece? A gente ainda perde a ovelha, porque depois o pilantra, você acha que ele vai embora daqui? Ele fica. Quem acaba saindo é a pessoa correta, que não suporta ver o vagabundo aqui assim, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito com o dinheiro do meu irmão. Infelizmente. Então, não faça negócio pensando, não, é da igreja, não, é o pastor, não, é o irmão. Tem um pastor conhecido meu, que onde ele vai que eu indico ele, eu proíbo ele de fazer negócio. Você vai, vô, mas você está proibido de fazer negócio. Se você falar para mim que vai fazer negócio, eu não te indico. Infelizmente. Fazer o quê? É enrolado, problemático, mau administrador, esquecido. Esquece para receber, esquece para pagar. Não dá. Queima o filme, escandaliza, quase que dá problema nos lugares. Então, não pode. Não pode. Cada um tem que saber o seu limite. Então, olha para o seu irmão e diga assim, nunca pegue dinheiro com a agiota.
e nunca jamais seja agiota. Cuidado com esse pessoal que é mão de vaca, viu, irmão? Que nunca ajuda ninguém, porque a Bíblia diz para ajudar o necessitado. O necessitado. Tem gente que é murrinha demais, gente. Misericórdia, faz café a mesma vez, 10 vezes com o mesmo pó. 10 vezes com o mesmo negócio. É capaz do menino ficar com febre, amarrar uma linha na Novalgina, colocar, quando tiver bom, tirar de novo. Saiu a febre, puxa a Novalgina de volta. Pelo amor de Deus. É uma murrinhagem do caramba. Isso Deus vai te dar para você ter na bênção. Amém, querido? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Eita! Quem não vê que existe pobre na face da terra e não ajuda. Estou falando de gente parado no sinal, não. Pobre mesmo. Quem nunca faz nada, quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Cuide dos seus. Eita, meu irmão, é surra, né? Fala a verdade. Se soubesse, nem tinha vindo. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses filhos e netos aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria casa. Faz bonito para todo mundo e não cuida da família. Da sua própria casa. E a recompensar os seus progenitores. Pois esse negócio de ajudar o pai e a mãe que precisa é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente, irmão. Se tem alguém que tem pai e mãe morando mal, no mofo, não tem nada, cheio de problema, essa pessoa está negando a fé e é pior do que o descrente. Primeira pessoa que eu tenho que cuidar, se precisa, é da minha própria família. Gente que tem carro, a mãe não tem. Eu não estou falando, irmãos, de exceções, a pessoa é má administradora, estou falando de gente que precisa, porque eu sei da estatística hoje no Brasil que 80% dos velhinhos dependem de alguém para sobreviver. 80%. Nós estamos apresentando esse seminário aqui, amanhã você vai ver isso, para você não ser um desses velhinhos amanhã, em nome de Jesus. Pelo contrário, você ser um velhinho que todo mundo vai querer estar perto. Por quê, pastor? Porque você vai ter dinheiro. Entendeu? Os netinhos que estão perto. Vamos lá na casa do papai. Vamos, porque o papai tem dinheiro. Por que o pessoal foge do pai e da mãe e põe pai e mãe no asilo? Porque o pai e a mãe não têm dinheiro. E falta amor. Então, se você não for amado, se você tiver dinheiro, o povo vai estar lá. Se você não tiver dinheiro e for amado, o povo vai estar lá. Melhor ainda. Mas está aqui, ó. Se não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Não adianta orar, jejuar, dar dízimo, dar oferta da primícia, ajudar os outros. Se fizer isso aqui, você está negando a fé, apostatando, é pior do que o descrente. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Cuide dos seus. Olha para alguém e diga assim: cuide da sua família. Fala, família depois de Jesus é tudo. Não conte com Deus. Fala para alguém logo assim, fala, não conte com Deus. Pastor, eu vou comprar isso aqui pela fé. Não conte com Deus para pagar essa conta. Não conte. Gente, passa aí, é pela fé. Na maioria das vezes, irmãos, isso não é fé, isso é leviandade e presunção. Irmãos, eu acho tão interessante, as pessoas, a maioria das pessoas tem uma coisa na cabeça de que dinheiro vai aparecer. Não, passa aí que nós damos um jeito. Que jeito, criatura? É você que aumenta seu salário? Como assim dá um jeito? Como assim vai aparecer mais dinheiro? Como assim vai melhorar? Como é que é isso? Irmão, uma coisa é Deus falar. Ricardo, compra o terreno que eu vou te abençoar. Entra que eu estou com você. Amém. Outra coisa é eu dizer, não, vamos comprar isso aí, gente. Deus é fiel, Deus vai dar. Ele falou alguma coisa que ia dar?
Ele falou com você, entra nesse negócio, compra. Não, na maioria das vezes, irmãos, isso é presunção e leviandade. É um monte de gente comprando as coisas parceladas. Você sabe o que é isso? Você preenche o seu presente e esvazia o seu futuro. Eu quero essa televisão para ver a Copa, eu tenho que ver essa televisão, eu preciso dessa televisão. Aí compra. Aí preencheu o presente. Só que esvaziou o futuro. E ainda viu para levar uma surra ainda, de 7-1. E ainda quebra a televisão de raiva. Leviandade, consumismo, falta de domínio próprio, falta de consciência de viver na sua própria realidade. É trocando de celular toda hora. Eu não entendo isso, irmãos. Estou com meu celular ali, só o dia que ele morrer. Para quê? Entendo essa necessidade de ter o celular novo, a televisão nova, e não sei o que novo, e não sei o que, e não tem nenhum. Se alguém falar hoje para você, 5 mil e eu dar entrada na sua casa própria, não tem. Mas tem uma televisão de 2 mil, um celular de 1.500, aí tem que vender, tentar vender, se conseguir vender, vai perder dinheiro, vivendo fora. Agora, você tem agora? O negócio é agora, não tem. Vive fora da realidade, pela fé, viaja pela fé. Irmãos, tem uma mulher revoltada, até hoje. O pastor da igreja fez o povo dar os cheques para Israel pela fé, quebrou a empresa de turismo dela. Um outro pastor amigo meu se arrebentou porque compraram as cadeiras com o cheque dele pela fé. A igreja nunca pagou. Pela fé. Não conte com Deus para fazer coisas que Ele não falou para você fazer, coisas irresponsáveis, fora da sua realidade, presunção pura, leviandade com as coisas de Deus. Amados, vamos ficar de pé. Essa é a primeira parte do seminário. Amanhã, não apaga tudo não, pode acender essa luz aqui, porque a gente está filmando, essa daqui, ó, e mais essa daqui também, isso. Amanhã, nós vamos entrar na parte do seminário, prática. Qual é a parte de amanhã, pastor? A parte de amanhã é a parte que fala sobre aprender a economizar, como sair da dívida, como fazer um orçamento, falar sobre pegar dinheiro emprestado, sobre emprestar dinheiro, falar sobre ser fiador. Nós vamos falar amanhã sobre orçamento doméstico, nós vamos falar amanhã por que temos problemas financeiros, e aí na segunda parte, na sequência, a gente vai entrar nas soluções para a falta de dinheiro, poupança e investimento. Tudo isso é amanhã, a partir das 18 horas. A gente vai fazer 18 horas, vai ter um stopzinho, né, bem rápido. A gente vai ter o stop, pastor Ju, não lembro, é aqui mesmo? Ou vai aqui mesmo, né? Aí vai parar, vai no banheiro, beber água, vai ter um café com leite ali, e aí depois a gente já volta para o intensivo. E no domingo a gente termina às 10 da manhã e repete a palavra termina o seminário às 10 da manhã e continua a mesma palavra às 18 horas, encerrando o seminário no domingo. Então, amanhã é a parte mais importante, porque é a parte prática da administração do seu dinheiro. Amém? Não desanima com tanta pancada que você levou, porque o importante é aprender, melhorar e mudar. O ruim não é você ser confrontado, o ruim é você permanecer no erro, na atitude errada. Mude em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração e pedir a Deus que mude a nossa história. Hoje nós aprendemos o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, qual é o propósito de Deus. Não é que eu seja rico, mas próspero. Se eu busco a sabedoria, então eu tenho bens duráveis, eu tenho tesouros, Deus me enche os tesouros,
Ele me abençoa, Ele me dá riqueza. Então eu quero que você ore agora dizendo: Senhor, me perdoa por tantas vezes ter pensado só nas coisas aqui da terra. Me perdoa por ficar pensando o tempo inteiro como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, sendo que o Senhor está me chamando para pensar nas coisas lá do alto, onde Jesus está. E ao pensar nas coisas do alto e ao buscar a sabedoria, então o Deus Todo-Poderoso fará prosperar os meus caminhos, aumentará as minhas finanças, me dará prosperidade. E prosperidade é espiritual, é emocional, é físico, é social, é familiar, todas as áreas da sua vida. Ofereça uma resposta para Deus. Peça a Deus aí a graça, peça a Deus a sabedoria, peça a Deus: Senhor, me ajuda a entender esses dois lados do dinheiro, o lado espiritual, o lado prático e administrativo. Me ajuda a ser uma pessoa diferente, me ajuda, Senhor, a romper, me ajuda a não ter na minha vida o dinheiro como um Deus ou como uma maldição. Fala para Ele: eu preciso dessa libertação, eu preciso dessa cura, pastor, eu preciso dessa libertação e dessa cura, Jesus, porque minha cabeça é só dinheiro, é pensando em dinheiro, e o dinheiro acabou se tornando uma maldição na minha vida, ou talvez até mesmo um Deus, e não tem como você agradar a Jesus se o dinheiro é um Deus na sua vida. Peça a misericórdia de Deus agora e fala: Senhor, conserta, põe as coisas no lugar na minha vida, organiza a minha vida. Eu sei que eu preciso trabalhar, o emprego que eu tenho foi o Senhor que me deu, mas isso não pode ocupar o lugar principal, isso não pode matar a minha família, não pode matar o meu tempo com Deus, não pode. O próspero tem tempo para Deus, para a igreja, para a família, para si mesmo, para o lazer, e tem tempo para trabalhar e prosperar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse início de seminário. No nome de Jesus eu declaro sobre as pessoas que estão aqui, especialmente as pessoas que vieram aqui hoje à noite, sobre as pessoas que vão fazer esse seminário, sobre aqueles que vão ouvir no DVD, sobre o ministério da graça, um povo próspero. Um povo próspero, um povo próspero, um povo que vive a tua vontade, o teu projeto, um povo que prospera em todas as áreas, inclusive na área financeira. Tua bênção sobre a tua igreja e sobre o teu povo é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém.